porque não se envolver em contendas de palavras. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Comentário de Mário Persona. 2 Timóteo 2,14. Ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. E depois no versículo 16 ele vai falar evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Eu creio que são coisas que podem ser diferentes, contenda de palavras e os falatórios profanos, porque os falatórios profanos, eles são basicamente fora da palavra de Deus. São coisas que não são verdade, são mentiras, são erros, enganos, porque daí ele cita Himeneu e Fileto, que eram dois hereges cuja palavra ruía como gangrena. Porém, as contendas de palavras, elas podem ser de coisas corretas, de coisas que são lícitas, que estão de acordo com a palavra de Deus. Mas mesmo assim ele fala para evitar essas contendas de palavras. E as coisas que era para trazer à memória eram aquelas que o apóstolo falou nos primeiros versículos aqui, até o versículo 13, que incluíam sofrer como bom soldado de Jesus Cristo, no versículo 3, militar, ou seja, lutar sem se embaraçar com as coisas dessa vida, no versículo 4, também o lavrador que trabalha, no versículo 6, que deve ser o primeiro a gozar dos frutos. E aí ele fala do que ele estava sofrendo, o apóstolo Paulo, pelo que sofro trabalhos e até prisões. No versículo 9, versículo 10, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. E aí então ele vem com essas exortações: se morrermos com ele, também com ele viveremos; se sofrermos, também com ele reinaremos; se o negarmos, também ele nos negará; se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Apenas um detalhe aqui: se o negarmos, ele nos negará, obviamente não está falando de crentes aqui. Não é uma negação como a de Pedro. Pedro negou o Senhor, e ainda assim o Senhor o restaurou. Essa é uma negação da pessoa que não crê em Cristo. Ela nega Cristo até o fim da sua vida, e obviamente ele vai negar essa pessoa no dia do juízo. Ela não tem nenhum respaldo, nenhum endosso da palavra de Deus, da palavra do Senhor a favor dela. Mas aí, para trazer essas coisas à memória e evitar as contendas de palavras, né, que eu percebo que às vezes eu entro em contendas de palavras que não levam a nada, absolutamente nada, são simplesmente para marcar uma posição, para fincar uma bandeira. E quando a gente tem verdades tão preciosas como essas que nós hoje conhecemos, não apenas aquelas que se referem à salvação em Cristo Jesus, mas também acerca da verdade de estar congregado ao nome do Senhor, da verdade do arrebatamento da igreja, de tantas verdades preciosas que nós temos, é muito fácil entrar em contendas de palavras que nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes, porque às vezes a gente está conversando com alguém e começa a discutir doutrinas ao lado de um incrédulo, por exemplo. E esse incrédulo vai fazer o quê? Falar: esses caras não se entendem nem entre eles, estão querendo que eu também me converta, que eu aceite essas coisas. Se eles não conseguem se entender, por que eu iria? Então é um cuidado que todo cristão deveria ter. Aquele cuidado de não perverter ouvintes por contendas de palavras que são apenas para marcar uma posição, para dizer: não, eu tenho razão, alguma coisa assim. E nós encontramos na palavra de Deus situações em Israel, por exemplo, no Antigo Testamento, quando eles estavam em tamanha ruína, que Deus permitiu até coisas que não seriam na ordem que Deus estabeleceu. Eu quero com isso dizer que, por exemplo, a gente às vezes vê irmãos em Cristo pregando o Evangelho. Não falo dos ladrões, né, dos falsos, dos lobos,
falo de irmãos sinceros, que às vezes estão empenhados na obra do Evangelho, empenhados em visitar seus irmãos, em levar consolo, levar conforto. E muitas vezes nós acabamos sendo de tropeço, por queremos discutir ou debater ou coisas assim. E quando Deus está usando esses, ainda que na sua ignorância quanto a alguns detalhes da maneira de como pregar, ou das verdades que deve pregar, ou mesmo do Evangelho, né? Às vezes é um Evangelho até com algumas misturas que obviamente não estão corretas, né? Não é uma desculpa, mas na ignorância, muitas vezes. Quantos de nós, na ignorância, também levamos a palavra de Deus? Eu me lembro quando me converti, eu saí pregando para todo mundo, falava para todo mundo. Hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, quanta coisa errada eu falei naquela época. Mas ainda assim, era com um coração sincero, por ignorância, e Deus, obviamente, honrou isso. Deus, obviamente, deu um desconto, vamos chamar assim, né? Porque daqui a 10 anos, eu também vou olhar para hoje e falar assim, nossa, olha o que você falou lá, não estava totalmente correto, né? E eu estava lembrando de uma passagem em Juízes, eu acho que é uma passagem de grande proveito para nós. Juízes capítulo 3. O livro de Juízes, ele é muito parecido com a nossa época, porque o último capítulo de Juízes fala que não havia rei em Israel, mas cada um fazia aquilo que estava de acordo com a sua própria vontade, ou alguma coisa assim. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, o que parecia reto aos seus olhos. Por não haver rei em Israel, não haver direção em Israel. E aí Deus então levantou o Senhor, no capítulo 2, versículo 16, levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses, se encurvaram a eles e etc. Essa era a situação desse povo em tempo de extrema ruína, extrema fraqueza, extremo abandono da verdade, e nada mais fácil do que nós enxergarmos isso nos nossos dias. E nessa situação de extrema fraqueza, nós vemos alguns que eram ou levantados como juízes por Deus, e outros que eram usados por Deus para libertar Israel de algum modo dos seus inimigos. Nesse capítulo 3 nos fala de Otiniel, de Eglon, Eude, e tem um que fala só um pedacinho no final aqui no versículo 31. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. A aguilhada de bois, eu acho que era o arado, né? Acho que era aquela ponta que ia na terra, será que era isso? Devia ser alguma parte ou era a ponta que enfincava na terra, ou era a vara que... Mas eu acho que era o pedaço de pau, uma parte do arado, talvez. Mas isso aqui é interessante, porque eu estava pesquisando, o nome de Sangar significa espada. Mas numa outra passagem em 1 Samuel, eu creio, nós vemos que os filisteus, eles costumavam proibir ou eliminar todos os ferreiros dos povos que eles dominavam, e assim foi com Israel também. Esse povo estava subjugado ao inimigo deles, aos filisteus, e outros povos também. Eu acho que no começo do livro fala um pouco sobre isso. E eles não tinham armas, porque eles não tinham ferreiros. Então um homem cujo nome significa espada, pega um pedaço do arado dele e mata 600 inimigos. Eles não tinham espada, eles não tinham escudos, eles não tinham lanças, eles não tinham nada que pudesse ser de metal justamente para... Eles estavam desarmados, uma coisa que um
que um país faz quando invade outro é proibir a fabricação de armas. Foi assim na Primeira Guerra Mundial com a Alemanha, e foi assim na Segunda Guerra Mundial com o Japão e com a Alemanha também. Existe lá toda uma legislação para não produzir armas. Às vezes eles permitem algumas armas apenas para treinamento interno e tal, mas para não. Tanto é que os filmes antigos que mostram os exércitos de Hitler antes deles dominarem, obviamente eles estavam fabricando armas escondidos, os soldados treinando todos com espingardas feitas de madeira, de tábua, só fingindo que atiravam. E aqui nós vemos um povo que não tinha armas, e vemos um homem cujo nome era Espada aparecer diante de um exército de 600 soldados armados dos filisteus. Deviam ter caído na gargalhada, falaram: o que esse cara vai fazer com a gente, com aquele pedaço de arado na mão? E, no entanto, ele mata 600. Deus estava usando aquilo que eles tinham em mãos. Numa época de ruína, Deus usava o que dava para usar, não tinha jeito. E hoje, Deus está usando também. Numa época de ruína, muitas vezes, irmãos que estão espalhados por aí, sem os instrumentos necessários, sem o conhecimento correto da palavra, mas Deus está usando também, não podemos negar isso, né? Esse sangar aparece um pouquinho mais para frente, no capítulo 5, quando Débora, versículo 5, os montes se derreteram diante do Senhor, e até Sinai diante do Senhor, Deus de Israel, nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe, em Israel me levantei. É interessante, ela fala aqui, Débora fala de uma época quando os israelitas não percorriam mais os caminhos, ou seja, eles não andavam nas estradas. Por que eles não andavam nas estradas? Porque as estradas, que deviam ser o caminho mais curto para ir em qualquer lugar, tinham ficado inseguras, tão inseguras que eles deviam andar pelo meio do mato na beira da estrada para não andar na estrada. Eles andavam escondidos. As cidades, que deveriam ser o lugar de segurança das pessoas, fala aqui que as aldeias em Israel cessaram. Ou seja, não era mais um lugar também seguro para permanecer nas aldeias. Então, uma época de medo, de aflição, de se esconder, e mesmo numa época assim, Deus levanta quem? Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael. Quem é Jael? Jael era uma mulher que matou, no capítulo 4, um pouco antes, versículo 21, então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão do martelo e foi-se mansamente a ele, está falando aqui de Sísera, que era o inimigo, o comandante inimigo, e lhe cravou a estaca na fonte, e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Quem era Jael? Uma mulher. Quem era Baraque? Baraque era o homem, era o que deveria ter combatido os inimigos de Israel. Porém, quando Baraque é chamado para fazer isso, tem uma passagem um pouco antes, eu acho que ele fala que ele só vai se Débora fosse com ele. No capítulo 4, versículo 6, Débora, que era mulher profetisa, versículo 4, versículo 6, enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoã, de Quedes e Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e eu darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei,
porém se não fores comigo, não irei. Olha o estado que estava Israel. Baraque, um comandante do exército, um homem de guerra, agarrado na saia de uma mulher. Ele fala para Débora, se você não for comigo, eu não vou. Eu estou com medo. Ele não quer ir. E no fim, Deus não usa ele para livrar. Ele usa uma outra mulher, Jael, para matar o inimigo. E agora Débora menciona os dois no versículo 6 do capítulo 5, nos dias de Sangar, filho de Anate. O que era Sangar? Era um homem que sem o instrumento necessário, ou seja, mal equipado para a tarefa, ele venceu 600 inimigos de Israel. E Jael, quem era Jael? Uma mulher que não deveria estar fazendo aquilo, era contrária à ordem, né, dada por Deus, às coisas de Deus, mas ainda assim, pela omissão dos homens, ela faz isso. Então, pela falta de equipamento correto, ele age. A outra, pela omissão dos homens que deveriam agir, ela age. E esse é o tempo que estava no tempo de Juízes. E como Deus vê isso aqui tudo, né? Essas pessoas que tomam partido para agir, elas estão, obviamente, no coração de Deus. E os que se omitiram, esses são culpados de omissão. Mas ainda assim, lá na frente, quando Deus vai no frigir dos ovos, lá em Hebreus, quando Deus vai mencionar aqueles heróis da fé, ele não fala de Jael, dessa mulher, ele não fala de Débora, ele fala de Baraque. Porque ali era a visão de Deus no sentido oficial da coisa, né? É como quando nós falamos que o general fulano venceu as tropas inimigas. Talvez o general não tenha saído nem do escritório dele. Quem lutou foram soldados, mas oficialmente quem venceu foi o general. E aqui era uma situação assim. Então, quando nós, muitas vezes, saímos de armas em punho, né, para criticar, para criar contendas de palavras, que é o nosso versículo aqui em 2 Timóteo 2, nós devemos sempre perguntar o seguinte: mas será que esses irmãos que estão fazendo isso, eu estou falando dos sinceros, não estou falando dos bandidos, dos ladrões, dos lobos, que querem comer a gordura das ovelhas, né, que nós vemos na cristandade muitos hoje, falando dos sinceros, será que eles não estão fazendo isso porque falta arma para eles? Os israelitas, nesse tempo de invasão de inimigos, quando eles precisavam afiar um arado, eles tinham que ir até o inimigo, porque eles não podiam ter ferreiros, eles não podiam ter armeiros para fazer o serviço. Então eles viviam com armas cegas, por assim dizer. Mas esse então, cujo nome é espada, ainda assim, não deu a desculpa: eu não tenho arma, eu não tenho uma espada. Você é a espada, alguém podia falar para ele. Seu nome significa espada. A espada é você, Deus vai usar você é o instrumento. Não é aquilo que você tem na mão, o instrumento é você, é a pessoa. E hoje, dentro do tempo que nós vivemos, Deus Cristo subiu ao céu e Deus deu dons aos homens. Às vezes o homem que recebe esse dom não está totalmente equipado, não aprendeu todas as verdades, mas isso não é desculpa, ele vai sair em campo, ele vai cumprir a obra de Deus, então. E aí, às vezes, nós caímos, como eu falei, que eu caio muito nesse erro, de ficar discutindo, né? E às vezes com um irmão que é solícito na obra de Deus, que não se omite, que está realmente interessado, e eu vou lá brigar com ele, discutir detalhes, né, minúcias da doutrina, e às vezes até desanimando a esse irmão. E eu me lembro uma vez, uma conhecida, ela adotou, acho que 5 crianças, uma coisa assim. Ela tem 2 filhos biológicos, tem mais 5 adotivos. E ela contou, né, que um dia ela estava na rodoviária sentada, e tinha uma senhora do lado dela sentada, assim, com roupa de crente, né, aquela pessoa que você olha assim e fala assim: essa aí deve ser crente, né, aquele vestido, aquele cabelo, aquela coisa. E aí começaram a conversar, ela falou assim: eu tenho 7 filhos, eu tenho 2 que estavam falando de família, de filhos, né? Tenho 2 que são biológicos e tenho 5 que eu adotei.
Aí na mesma hora, a outra, a senhora que se dizia crente, falou assim: ah, mas você não vai ser salva pelas obras. Ela falou: mas quem está falando em ser salvo aqui? Eu estou só falando que eu tenho filhos, não estou falando em ser salvo. Então é aquela crítica fora de lugar, né, que nada traz, nada edifica. E muitas vezes nós caímos nessas contendas de palavras, numa época quando as pessoas não estão andando nas estradas porque são perigosas os caminhos e não estão encontrando abrigo nas cidades ou nas aldeias, como estava Israel naquela época. E eu devo sempre prestar atenção: estou eu sendo tão solícito assim? Eu estou dando a desculpa que eu não tenho a espada? Estou me omitindo, né? Vou eu ser culpado de omissão porque o outro está fazendo a obra? Não. Eu tenho que sempre responder diante do Senhor essas coisas. O versículo seguinte, o 15, esse sim é a responsabilidade agora daquele que conhece. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a responsabilidade de cada um individualmente para com o seu Senhor. Eu não posso dar desculpa que eu não sei manejar. Eu tenho que buscar aprender a manejar. E às vezes se eu encontro outro que não está manejando bem, eu posso até ajudá-lo a isso. Mas não no espírito da crítica, né, dos que criam contendas de palavras, o versículo 14, mas no espírito de Débora. Qual era o espírito de Débora? Se nós voltarmos lá um pouquinho só em Juízes, capítulo 5, versículo 7... Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por juíza em Israel? Não, ela não fala isso. Ela não declara a si própria uma juíza. Me levantei por mãe em Israel. Por mãe. Esse era o espírito de Débora. Não era como Saul, que queria governar sobre o povo, ou como os reis, que nós vemos vários deles, tomar as filhas do povo para si. Não, essa é uma mulher que ela se levanta para julgar Israel, porque os homens se omitiam, mas ela se levanta em que espírito? De uma mãe. De uma mãe que tem cuidado, que tem amor, que zela por seus filhos. Esse é o espírito que nós devemos ter, de mãe. O manejar bem a palavra da verdade não é como manejar a espada do discípulo do Senhor Jesus manejou na orelha do soldado, né? Foi Pedro, né? Pedro. Ele manejou a espada, mas não era daquele jeito que era para manejar a espada. Ele arrancou a orelha. Aquilo que servia como... que servia para audição, ele destruiu. Nós lembramos a passagem, né, lá nos Evangelhos, quando ele, sacando da espada, corta a orelha do servo dos sacerdotes ali, da guarda. E o que ele estava fazendo? Ele estava destruindo aquilo que é a audição, e a fé vem pelo ouvir. Quer dizer, quando nós usamos da palavra de Deus, a espada da palavra, de maneira errada, nós simplesmente destruímos a capacidade do outro de escutar a palavra. E aqui são essas contendas de palavras que vão servir para a perversão dos ouvintes, para arrancar a orelha dos ouvintes. Nós vamos usar do conhecimento que nós temos não como mãe, mas como alguém que corta orelhas. E em seguida, no versículo 16, vem os falatórios profanos. Agora vem a má doutrina, né, que é a palavra de Himeneu e Fileto. E nesse caso nós vemos que eles eram pessoas, não que estavam sinceramente enganadas, vamos dizer assim, né, que caíram num erro e foram exortadas, e se corrigiram, não. Eles eram pessoas determinadas a corroer a alma, né, corroer o entendimento dos seus irmãos. Porque na primeira epístola, esse Himeneu já é citado na primeira epístola. Ele já tinha
Paulo fala que entregou ele a Satanás, eu acho. Capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então eles já estavam blasfemando antes. Eles obviamente não aceitaram essa admoestação feita na primeira epístola, ou por ocasião da primeira epístola, e na segunda epístola eles aparece Himeneu pelo menos, nós não sabemos do outro, mas Himeneu aparece com mais um agora, com Fileto, e continuando na sua missão má de corroer as almas. Obviamente não é no espírito de mãe que eles faziam isso, né? Tem um versículo em Hebreus, eu acho, que é nos caminhos direito para os pés. Será que é o que fala de joelhos? Isso, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E aí no versículo 12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, e antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Tudo isso tem a ver com tudo isso que está também no capítulo 2. Nós vemos Paulo sendo um exemplo ali, e seguindo o exemplo de Cristo, que não vacilou, mas continuou firme, né? Mesmo em meio às durezas da perseguição. E nós vemos o exemplo daqueles que, numa época em que ninguém tinha coragem de andar nos caminhos, porque os caminhos eram inseguros, aqueles que andaram nos caminhos, como Débora, como Jael, como todos aqueles que tomaram a iniciativa de sair, então, lutar contra os inimigos, e fazendo veredas direitas para os pés, no versículo 13. E também no versículo 15, nos fala de Hebreus 12, nos fala da atenção que nós devemos ter para que nenhuma raiz de amargura nos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Que outra coisa, quando nós deixamos o inimigo agir em nosso coração e criar raiz de amargura que leva à contaminação também e à perversão dos ouvintes também, como no versículo 14, né, do nosso capítulo de 2 Timóteo 2. Quer aprender mais da Palavra de Deus? Visite meu canal youtube.com/respondidas. Quer levar o Evangelho a mais pessoas? Curta esse vídeo, compartilhe e assine meu canal. Adquira meus livros buscando por Mário Persona em clubedeautores.com.br.